Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tio do HTML. Eu sou o Marcelo. Bem, nós vamos dar uma olhadinha no que nós fizemos nos nossos últimos vídeos. Nós criamos uma pasta, essa pastinha está aqui, além de ter feito a instalação também do Gianni. Nós temos um arquivo chamado index. Esse arquivo ele abre no seu navegador, no meu caso aqui é o Firefox, tá? Criamos este menuzinho aqui, o código do menu está aqui. Então nós temos uma estrutura básica HTML, ok? Junto com uma estrutura de estilo, de CSS, certo? O CSS ele trabalha em cascatas. A gente mais para frente eu irei falar melhor sobre isso, tá certo? Então, para cada um dessas atribuições, eu tenho uma formatação diferente para um elemento HTML. Os elementos HTML estão aqui, ó. Nós criamos uma div, essa div ela está envelopando, né? Ela está abarcando outros elementos, são duas tags de âncora, dois links, né? A tag div ela possui um ID menu, está aqui a formatação. Aqui nós temos os elementos de âncora e seu respectiva formatação com CSS, e no caso aqui é uma classe. Lembrando sempre que o ID ele é único, ele precisa ser único, ou seja, o que isso significa? Significa que o seu nome é único nesta página. Eu não posso criar, por exemplo, um outro elemento HTML, seja qual for, com a mesma ID. Agora, a classe, sim, eu posso criar outros elementos diferentes, inclusive, não precisa ser necessariamente uma tag de âncora, e atribuir uma classe chamada link, que é a classe que eu criei aqui, tá certo? Estou com uma coceirinha no nariz aqui. Não vou editar isso. Então, olha só. Depois que nós criamos o arquivo, nós fizemos algumas alterações no nosso menu. Primeiramente, os links, né? Os botõezinhos de menu, eles estavam aqui. E agora, né, no último vídeo, nós trouxemos ele para o lado direito do navegador, tá certo? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos fazer uma alteração no Jane, tá? No nosso editor de código, ok? Uma alteração bem básica. Nós vamos conhecer uma tag semântica para abarcar aquilo que está no topo de uma página. Então nós vamos conhecer a tag header, tá? Não é a tag head, é a tag header, então cabeçalho, e a tag nav, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no Jane. É muito ruim codificar com uma tela branca como essa, pelo menos eu não gosto. Então eu vou fazer uma alteração e você pode fazer no seu editor também. É muito simples fazer essa alteração no Jane, certo? Você pode vir aqui em exibir, mudar esquema de cores. E em esquema de cores você vai encontrar alguns temas para o editor. Ele não vai mudar o layout do Jane, certo? Ele não vai alterar todo o layout, ele vai alterar parte do editor, ok? Eu gosto de temas mais escuros, por exemplo, Dark Color é bacana. Tem um outro aqui, um Monkey, que eu acho legal também. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Se eu não achar, vai ficar esse mesmo. Nós podemos fazer algumas outras configurações, né? Acho que eu já passei. Deixa eu ver, aqui o Monkey. Bacana, tá? A fonte nós também podemos alterar. Eu posso pressionar aqui, ó. Eu estou dando um zoom, ó. Clico... pressiono a tecla Ctrl e com o scroll do mouse eu faço um zoom. Acho que fica legal, né? Pelo menos aí para vocês verem. Lembrando também que o Jane ele nos orienta por meio dessa barrinha aqui do lado para verificarmos qual é o arquivo que está sendo editado. Se você posicionar o cursor do mouse aqui, aparecem as setinhas bidirecionais, você pode remover aqui e ter uma maior área de visualização do editor. Fica também ao seu critério, tá certo? Bem, aqui a tag div, ela, como eu havia dito anteriormente, ela é uma tag assim, genérica. Ela não é uma tag própria para se criar um menu. Ela é uma tag que você pode colocar
poucos textos, até mesmo criar botões, né? Porque não existe uma forma única de você criar um botão. Você pode utilizar um link para criar um botão, você pode colocar pequenos trechos de código, ou melhor, de textos dentro de uma tag div, mas com o HTML5, as tags elas ficaram muito mais semânticas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se você tem um determinado conteúdo a ser renderizado pelo navegador, você vai ter uma tag específica para aquele conteúdo. Por exemplo, a tag específica para que se tenha uma âncora é a tag A. Então, toda vez que eu visualizo uma tag A, eu sei que aqui é uma âncora, eu sei que é uma tag para link, que vai me direcionar para alguma parte da página ou para uma outra página. Ok? A tag div ela é muito genérica. Os navegadores, ou melhor, os buscadores como Google, Bing e outros que existem por aí, quando eles penetram, né, na página, vamos olhar, pensar assim, penetram não ficou muito legal, né? Mas quando eles acessam uma página, eles acessam essa página, né, dissecando o que tem por dentro. E então ele vai visualizar, opa, aqui tem um menuzinho, porque esse cara está utilizando a tag semântica, a tag específica para se criar um menu. Então ele vai entender que ali tem um menu, ele vai entender que ali tem outros elementos ou outros conteúdos que estão com as suas respectivas tags. E isso é muito bacana. Em outro momento a gente pode falar melhor sobre isso. Então, nós vamos conhecer a tag header, tá? A gente não vai confundir com essa tag aqui, que essa é uma tag não renderizável, certo? A tag read, ela não é renderizável. O navegador lê, sabe o que tem ali, entende, por exemplo, que aqui tem um title, né? E esse title ele colocou aqui em cima, ó, menu básico, ok? Menu básico. Se eu colocar menu básico, aula parte 3, vamos colocar assim, parte 3. Pronto, eu salvei. É o mesmo arquivo, tá? No arquivo diferente. Vou agora atualizar, olha, menu 1, básico, parte 3, tá? Então, veja, ela não é renderizável, mas o navegador ele vai compreender que ali tem uma tag de título e ele vai atribuir a aba do navegador, tá certo? Aqui nós temos a descrição do nosso style, ok? E aqui agora nós temos o corpo, né? Vou dar alguns enters só para subir o código, tá? Aqui nós temos o corpo do nosso conteúdo. Então, olha só, tudo que está no cabeçalho eu posso colocar dentro de uma tag header. Então eu vou fazer isso, ó. Header. Pronto. Olha, ele abriu e já fechou. Agora eu vou pegar a tag que ele fechou, né, a tag de fechadura, e vou colocar aqui embaixo. Ou seja, agora o nosso header ele está envelopando o nosso menu. Vou dar um save aqui, ó, Ctrl S para salvar. Vou atualizar o navegador. Não mudou nada. Visualmente é a mesma coisa. Só que quando o buscador ele for acessar o esqueleto do seu conteúdo, ele vai encontrar a tag header e vai saber que esse conteúdo, ele vai saber que esse código HTML ele está escrito de forma semântica, ele está escrito de forma correta. E ele vai dar um ponto positivo para você, certo? Essa tag ela é renderizável. Nós não estamos visualizando ela porque nós não aplicamos nenhuma formatação CSS para ela, tá? Vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer um comentário que vai fazer com que o navegador não renderize o nosso menu. Como é que nós criamos um comentário aqui no HTML? Muito simples. Então, estou dentro da tag header. Eu vou criar um comentário. Isso significa que o navegador não irá renderizar o que estiver entre essas marcações aqui, ó. Ok? Entre essas marcações, né? Abro os sinaizinhos de maior e menor, ponto de exclamação para eu abrir o marcação, traço, traço, e fecho com traço, traço maior, tá certo?
Pronto, agora está comentado. Vou vir no navegador, vou atualizar. Ok. Sumiu. Por quê? Porque o navegador entendeu que aquilo é um comentário e ele não vai renderizar. A tag header, ela está aqui. Só que ela não tem nenhuma formatação CSS. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dar uma formatação a ela. Eu vou colocar um ID. Como esse cabeçalho vai ser único, então eu vou atribuir uma ID e vou chamar de H, de header, top, ou seja, do topo. Agora aqui, vou colocar um xadrezinho, né? H, tracinho, top. Muito bem. Eu quero que o meu header ele tenha 100%. Eu vou copiar a mesma formatação que tem aqui, ó. Eu só vou mudar a altura, só para nós vermos a diferença. Pronto. Ele vai ter 100% de largura e 40%, não. Eu vou colocar aqui 80%. Melhor, 80 pixels, né? Vou colocar uma cor, porque senão nós não vamos ver, né? Então, background. Ok, background color. E aí vamos colocar uma corzinha padrão, ou colocar um amarelo, certo? Então, sempre a referência das cores na língua inglesa, né? O padrão, ok. Devo ter escrito amarelo errado, ou fiz alguma coisa errada. E yellow, deixa eu ver. Background, né? Background, faltou um R aqui. É sempre o que eu falo, né? Um editor de código como o Jane, ele força você a escrever. Existem alguns plugins, etc., que a gente pode incrementar o Jane, mas nós vamos trabalhar com outros editores. O que é interessante é você realmente se familiarizar com a codificação. E escrever é o melhor negócio para que você possa aprender HTML como qualquer outra linguagem. Tá? Embora o HTML não seja uma linguagem de programação, a gente precisa saber como é que é a escrita de codificação do HTML e do CSS. Tá? Bom, vou atualizar aqui. Ok, olha o nosso amarelão aí. Ó. Esse é o header, certo? Agora eu vou tirar o comentário da div que está aqui no nosso código. Vou remover esse comentário. Pronto. Vou remover, vou atualizar. Vou salvar. Aqui apareceu o nosso menu. Bem, só que o nosso menu, ele não vai ficar nessa cor, né? E eu também não quero que o header fique na cor amarela. Aliás, eu quero até tirar as cores, eu quero deixar sem cor. Mas o que eu vou fazer antes? Antes, nós iremos conhecer a tag específica para criar um menu de navegação. Olha esse nome, navegação. Quando eu tenho uma referência como essa, clicável, eu tenho um acesso de navegação. Então, nós chamamos de menu de navegação. Por quê? Porque ele vai te levar para algum outro nível, para uma outra página, para uma outra referência da mesma página. Então, eu posso navegar clicando, né? Embora está escrito Holmes aqui, né? Eu não sei em que momento que eu escrevi Holmes aqui. Não sei se estava pensando em Sherlock Holmes, mas enfim. Agora eu vou vir aqui, ó. Deixa eu tirar esse Holmes daqui, né? Holmes. Eu posso colocar página, né? Início, etc. Holmes, né? Não. Background. Eu vou deixar por enquanto aqui. Ok. Então eu estava dizendo para vocês que nós podemos e nós devemos utilizar a tag de navegação, ou melhor, para criar um menu específico, né? No HTML, utilizando então a tag nav. De navegação, de navigation. Então, ao invés de div, eu vou colocar nav. Ok? Aqui também, obviamente, eu tenho que alterar para nav. Certo? Olha, e não vai acontecer nada de diferente, tá? Se eu vir aqui e atualizar, a renderização continua numa boa. Por quê? Porque eu fiz a formatação do CSS pelo ID do elemento e não pelo próprio elemento. Eu vou voltar como é que estava. Ó. Vou voltar, vou colocar aqui div também. Pronto. Eu vou ignorar que aqui está escrito menu. Tá? Ao invés de ser pela referência do ID, eu vou fazer a referência pelo próprio elemento. Então, div
certo? Ó, pronto. Atualizei. Vou vir no meu navegador e vou atualizar. Não mudou nada. Por quê? Porque a referência CSS agora está sendo feita pelo elemento HTML. Beleza, tranquilo. Só que se eu vir aqui agora e alterar aqui para nave, ele vai perder a referência. Ó. Nave. Tá? Olha só. Nave. Pronto, salvei. Agora eu vou vir aqui no navegador, vou atualizar. Pronto, sumiu. Né? Sumiu a cor, sumiu a formatação, sumiu o tamanho, sumiu. Por quê? Porque a referência lá no estilo está pela div e não pela referência do ID. Como agora não tem div, cadê? Acabou. Mas olha só que bacana. Se eu vir aqui embaixo ó, do nosso header e criar uma tag div, colocar aqui div, ops, pronto, eu vou colocar qualquer conteúdo aqui, teste, tá? Ele vai renderizar, olha lá. Por que ele renderizou? Porque eu tenho uma referência do elemento div. Então, se eu colocar outras divs aqui, todas essas divs terão 100% de largura, 40% de altura de pixels, 40% não, 40 pixels de altura, né? E será na cor azul e os elementos estão alinhados à direita. Se eu replicar essa div, vou fazer agora, ó. Vou copiar ela e vou colar. Pronto, ó. Vou copiar ela e colar. Agora eu vou atualizar. Ele vai criar uma outra div abaixo da outra. Parece que é uma coisa só, mas são duas divs, tá? Então, existe uma diferença de você fazer uma referência no estilo pelo nome do elemento, por classe e pelo ID, tá? Existem outras formas de referenciar, mas essas são as mais comuns. Eu vou remover isso aqui. Se você não entendeu, você pode perguntar, não tem problema nenhum. Agora eu vou fazer o seguinte, aqui, vamos voltar, aqui não tem div, vamos colocar menu. Menu, né? Atualizo. Show de bola, ó. Voltou para cá, tranquilo. Vamos remover aqui esta cor yellow, nós não precisamos dela. E aqui será 40 pixels, certo? Pronto, agora, pessoal, agora nós temos um menu semanticamente correto. Está escrito de forma correta. Os buscadores, né? Eles irão ver essa estrutura e vão saber que ela foi codificada de forma semântica, de forma coerente. Os elementos estão ok com relação ao seu conteúdo e com relação à sua finalidade, certo? Ótimo. O que mais que nós podemos fazer por aqui? Muito bem. Bom, por hoje é só. Nós fizemos então uma formatação, ou melhor, aplicamos um novo estilo, né, no editor do Jane. Entendemos um pouco melhor sobre a semântica e conhecemos outros elementos como o header e o nav, e também na importância de se escrever semanticamente, né, que nos ajuda justamente os buscadores a entender como é que a sua página ela está estruturada. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você, por um acaso, é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, de clicar no joinha, de recomendar e rezar por mim também, tá? Faça suas orações, beleza, pessoal? Um grande abraço e até mais.